Então vamos lá, mais uma vez. Boa noite a todas, né? Prazer ter todas vocês aqui. E hoje já estamos encerrando, né, o estudo do livro Mulheres Improváveis. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, Arco ou Flecha. E esse capítulo aqui traz bastante reflexão, né? Assim como o livro todo, bastante aprendizado para nós. E a autora começa o capítulo fazendo uma comparação, né? Uma metáfora sobre o arco e a flecha. Então, ela começa dizendo assim, ó. Quando consideramos a vida e a trajetória de Paulo, concluímos que o apóstolo foi um grande arco. Antes disso, porém, Paulo foi uma flecha lançada por Ananias e Barnabé. Isso nos faz pensar em círculos de relacionamentos, por meio dos quais nós mesmas fomos lançadas para cumprir o propósito ou a vontade de Deus para nós. Aí ela fala assim, ó, muitas pessoas costumam supor e dizer que não precisam de ninguém, que não precisam de arco algum, pois Jesus lhes basta. Então, é interessante, porque muitas vezes nós falamos assim, nós achamos que nós não precisamos de pessoas, que só Deus basta na nossa vida, né? Mas a autora aqui, ela nos convida a refletir exatamente sobre isso, né? Que Deus, com certeza, né? Deus basta na nossa vida, nós precisamos de Deus acima de tudo, mas quem é que Deus usa para nos ajudar? Quem é que Deus usa para nos abençoar? Ele vai usar o quê? Pessoas, né? Pessoas são instrumentos que Deus vai usar para nos abençoar, né? Deus usou quem nos trouxe até aqui, quem nos ajudou na nossa criação, na nossa formação, né? Até nós crescermos, se tornarmos independentes, autônomas. Nós precisamos de quê? Da nossa família, né? Dos nossos pais. Muitas não foram criadas pelos pais, mas às vezes foram criadas por um tio, por uma tia. Não importa, né? Foram pessoas. E essas pessoas foram instrumentos que Deus usou, né? Para nos ajudar. Então, Deus usa pessoas, né? E ela fala sobre isso aqui nessa introdução, né? Falar sobre a primeira trajetória do apóstolo Paulo, né? Que ele foi um arco que Deus usou. O que é um arco? É aquilo que se usa para lançar a flecha, né? Um instrumento que é usado para lançar a flecha. Então, mas antes de Paulo lançar outras pessoas para pregar a palavra de Deus, antes dele ensinar, dele preparar outras pessoas, ele precisou ser uma flecha, né? E essa flecha foi lançada por Ananias, pelo profeta Ananias, por Barnabé, né? E Paulo, mesmo se tornando grande missionário, ele também teve um início, ele também teve um princípio, né? Primeiro, antes dele se tornar cristão, quando ele era lá fariseu, que ele estudava, ele era um estudioso, né? Da palavra de Deus, das escrituras, ele foi instruído, né? Então, ele precisou de alguém para treinar ele, para deixar ele bem conhecedor da palavra. E depois, quando ele se converteu, né? Ele também precisou de pessoas que nem Ananias e Barnabé. Então, foram pessoas que impulsionaram ele no início da caminhada dele, né? E isso vai nos ensinar aqui um princípio espiritual muito profundo, né? Que toda flecha, ela vai precisar de um arco, uma flecha, simplesmente uma flecha. Se não tiver o arco para poder impulsionar ela não vai para lugar nenhum, né? Ela não vai atingir o alvo. E assim como a flecha precisa do arco, nós, mulheres improváveis, precisamos de alguém que acredite em nós e que nos lance, né? Que nos impulsione, que nos ajude. E aí também precisa não só do arco e da flecha. Se não tiver uma pessoa ali, o arqueiro, para
apontar, né, para fazer a força, para direcionar ali em direção ao alvo, também não acontece nada. E quem é o arqueiro que vai nos direcionar? Quem é o arqueiro que vai manusear o arco, que vai manusear a flecha? É o nosso Deus, né? É Jesus, é o Espírito Santo. E mesmo ele sendo perfeito, ele escolhe usar pessoas imperfeitas, pessoas improváveis, para lançar outras ao seu destino, né? Então, como diz aqui, né? Muitas pessoas às vezes acham que não precisa de ninguém, que não precisa de pessoas, né? Que só Jesus basta. Sim, ele basta, mas ele escolhe usar instrumentos humanos, pessoas, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. Aí ela diz assim, ó, é maravilhoso saber que Deus escolheu nos usar como instrumentos para tocar nos corações. Ele não nos excluiu, mas nos deu o privilégio de sermos cooperadoras de sua obra na vida das pessoas. Como flecha, Paulo precisou ser lançado, até que chegou o tempo de ele ser arco na vida de alguém. E aí ele lançou Timóteo, seu filho na fé, rumo ao destino que Deus tinha para ele. E aí vai dizer aqui, né, que na vida cristã, a vida cristã é uma caminhada, na maioria das vezes, de longo alcance. Isso quer dizer que a vida com Deus é pautada por etapas, né? Nós, ao longo desse livro, nós percebemos aqui que a vida, a nossa caminhada, ela é cheia de etapas, né? Tudo que Deus faz tem etapas, tem ciclos, tem fases, né? E assim é na nossa vida. E aí, à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos avançando, também no cumprimento dos propósitos de Deus e frutificamos onde Ele nos plantou. E aí diz aqui, ela fala aqui, ó, não raramente terminamos o dia cansadas, né? Por quê? Porque nós fazemos muitas coisas, temos muitas tarefas, muitos afazeres, muitas funções, né? Mães, esposas, somos trabalhadoras, né? Somos donas de casa, somos filhas, somos servas de Deus, temos as nossas funções na igreja, as nossas funções no trabalho, né? Enfim, uma série de coisas. Mas aí a autora também nos leva a refletir sobre o risco, às vezes, de tentar fazer tudo sozinha, né? Quando a gente acaba se sobrecarregando, isso faz com que nós venhamos nos adoecer. Muitas vezes a gente se sobrecarrega, né? Então, ela nos leva a essa reflexão também. E aí vai falar um pouquinho aqui na página 186, no meu livro é 186, né? Que até os próprios discípulos, chegou uma fase que eles precisaram designar outros para poder ajudar eles, para que eles pudessem ter mais tempo disponível para se dedicar ao estudo e ao ensino da palavra de Deus, né? E assim, nós também, às vezes, tem tempo que nós vamos ter que parar um pouquinho, que pisar o pé no freio, né? Às vezes a gente acaba se desgastando demais, querendo abraçar o mundo, né? E tem hora que a gente precisa parar, que a gente precisa se dedicar a algo que Deus tem para nós. Então, precisamos estar atentas a isso, porque quando a gente se sobrecarrega muito, a gente acaba adoecendo, né? E às vezes a gente quer agir em áreas que nós não fomos chamadas. Às vezes a gente se acostuma tanto em ser ativa, né? Às vezes a gente quer provar a nossa suficiência, né? Às vezes a gente ouviu tanto assim, você não é boa nisso, você não é boa naquilo, e às vezes a gente nosso inconsciente, às vezes acaba querendo provar ao contrário, e aí às vezes a gente acaba, como eu já falei aqui algumas vezes, né, não sabendo dizer não. Às vezes alguém oferece uma coisa, uma tarefa, uma atribuição, e a gente, tá bom, sim, né? E nisso, a gente acaba agindo em áreas que não é pra gente. E acaba se sobrecarregando. E aí, nós
como consequência, nós acabamos negligenciando o nosso verdadeiro chamado, né? E então que nessa noite a gente possa estar atento sobre isso, né? E aí aqui diz assim, ó, no final da página 186, o lugar de ser arco é um lugar novo para mim, e talvez seja para você também. A questão é saber identificar os tempos e entender que função devemos desempenhar, a de ser arco ou a de ser flecha. Tem momentos que, eu acho que todas nós aqui passamos tanto por momento de ser arco, como momento de ser flecha, né? Na nossa família, por exemplo. Todas aqui são casadas, com exceção da Manu, né? Todas aqui são mães, são esposas. Nós, como mãe de família, nós somos o quê? Arco ou flecha? Aí, seu microfone está fechado. Você perguntou se a gente é o quê? Arco, flecha? Ao flecha? No nosso papel de mãe de família, às vezes de esposa, né, de mães, nós somos o quê? Nós somos arco ou somos flecha? Acho que eu sou arco. Oi? Não sei, para algumas pessoas a gente é flecha, a gente sempre tem uma palavra A Thaisa falou que somos flechas. Não sei, vamos ouvir de você. É aquilo que é direcionado para um propósito, né? Sim, nós somos flechas, mas também nós somos arco, nós também estamos impulsionando os nossos filhos. A palavra de Deus mesmo diz, né? Lá em Salmo 127, ó. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos nascidos na juventude. Então, os nossos filhos são flechas, nós somos os arcos que vai direcionar eles, né? Que vai ensinar, que vai mostrar o caminho que ele deve seguir. Então, eu acho que todas nós aqui desempenhamos o papel de ser flecha, né? Nós aqui estamos aqui aprendendo, ó, nós estamos recebendo, né? Sendo direcionadas, aprendendo aqui juntas, lendo esse livro, nós estamos sendo flechas. E quando nós ensinamos, quando nós repassamos aquilo que nós aprendemos, quando nós aconselhamos, nós estamos sendo arco, né? Direcionando pessoas, ajudando. Então, aí foi o que ela falou aqui, né? A questão é saber identificar os tempos e entender que função devemos desempenhar. Tem momentos que nós desempenhamos a função de arco, e tem momentos que nós vamos desempenhar a função de flecha, né? E aí, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Se alguém quiser responder, fica à vontade, tá? Só abre o microfone e fale, compartilhe aqui com a gente, para não ficar só eu falando. Vamos deixar mais dinâmico aqui o nosso encontro. Você reconhece quem foram os arcos na sua vida? Você já percebeu a responsabilidade de talvez estar se tornando um arco para outras pessoas? Seja que já reconheceu? Ou se lembra de alguma pessoa que foi arco na sua vida, que te direcionou para alguma coisa? Alguém quer falar? Vocês estão muito caladas hoje, não estou gostando. Fala, Verônica. Sim, já no momento que eu mais precisei, teve uma pessoa que me deu um apoio muito grande. Por isso que hoje, né, eu tô firme na presença do Senhor por causa de um conselho, apenas um conselho que essa pessoa me deu, né? Se não fosse esse conselho que essa pessoa tivesse me dado, eu não sei o que seria de mim, né? Mas foi o que eu entendo é isso. Essa pessoa me deu um conselho muito grande. E por isso que eu tô aqui, né? Graças a Deus. Então, isso eu fui arco, né? Acho que é arco, né? Que eu quero dizer. Acho que é isso. Essa pessoa foi o arco para você, né? Que te direcionou, que sim, essa pessoa foi o arco, sim. Essa pessoa foi o arco para mim. Para mim estar aqui hoje na presença do Senhor foi por causa dessa pessoa mesmo. Então, olha só a importância, né, gente? Você veio, ela mesmo falou, eu não sei o que seria de mim se essa pessoa não tivesse dado esse conselho, né?
Então, olha só a importância de ser a responsabilidade que nós temos, né? Nós estamos aqui aprendendo, mas vai chegar aqui, nós estamos sendo flechas, né? Nós estamos sendo direcionadas, nós estamos estudando aqui, nos fortalecendo, mas vai chegar um momento que nós vamos direcionar alguém, né? E olha só a responsabilidade disso. Às vezes, uma palavra que você fala pode impulsionar uma pessoa. Às vezes, a pessoa está ali desanimada, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, né? Então, a gente precisa estar bem atenta a esses momentos, né? Se permitir ser instrumentos de Deus, ser arco na vida das pessoas, né? E ser instrumentos mesmo. Aí, aqui no final da página 187, o arco precisa saber o tempo certo de ser a pessoa que lança a flecha para o seu destino, ou seja, de impulsionar alguém. Já as flechas precisam compreender que deverão estar alternadamente em 3 ambientes. É o que nós vamos ver agora. Na aljava, no ponto de mira ou rumo ao alvo determinado. Então, aí ela vai falar aqui agora que a flecha, ela tem três momentos, né? Três funções, 3 momentos. O primeiro momento é de estar na aljava. O que é a aljava? É aquele lugar, aquele estojo, aquela bolsinha em que fica guardada as flechas, para elas serem usadas no momento certo. E quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Parece que nós estamos escondidas, como nós vimos ao decorrer desse livro, né? Que a gente possa se lembrar que mesmo que você se sinta escondida, que parece que ninguém está te vendo, que você saiba, né? Que assim como aquelas pedras preciosas, tudo aquilo que é precioso está escondido, não está assim à vista, à beira do caminho, né? Tudo aquilo que é precioso está bem escondido, precisa ser lapidado, precisa ser cavado para ser encontrado, né? E às vezes nós estamos num momento que nós estamos nos sentindo escondidas, parece que nós estamos no anonimato, ninguém está nos vendo, mas isso faz parte, é um momento que nós estamos sendo guardadas por Deus para sermos usadas no momento certo. E aí aqui na página 189 ela diz assim: creio que Deus tem cumprido essa profecia e ainda levantará e lançará muitas flechas escondidas aqui. Isso ela disse se referindo a essa passagem aqui, né? Que está em Isaías 49, do versículo 1 ao 7. Nessa passagem, fala sobre a experiência de estar escondida, né? Aguardando o tempo de Deus. E a aljava é o melhor lugar para nós estarmos. É um lugar que nós estamos sendo preparadas, que nós estamos esperando ali, que nós estamos sendo moldadas por Deus, fortalecidas, e é um momento que faz parte, né? Então, nós não podemos querer nos desesperar, querer, às vezes, aparecer num tempo, fora do tempo. Tudo tem seu tempo certo. Aí diz aqui, na página 189, como flechas do Senhor, precisamos saber que Ele nos afiará, Ele nos preparará e nos esconderá. Isso faz parte de ser preparada por Deus, é um processo, né? Que nós vamos passar. Para ser flecha, você precisa ser afiada, você precisa ser preparada, e aí você vai ficar escondido um tempinho, antes de alcançar o alvo, antes de alcançar o propósito que Deus tem para você, mas isso faz parte. E aí depois ela vai falar sobre a experiência que ela teve, né? A autora fala que teve um momento que ela se sentia inútil após alguns encontros de mulheres que ela participou. Apesar de as pessoas darem um bom feedback para ela não se sentia bem, ela se sentia inútil. Mas isso era por quê? Porque Deus precisava tratar a identidade dela, era a alma dela, era o interior dela que não tinha sido tratado ainda. Então, primeiro Deus precisou tratar o interior dela, afiar ela, para depois mostrar que
que ela ia ser usada, né? Que ela estava sendo usada para um propósito. Então, aí nós podemos aprender com essa parte que a flecha, né? Como eu li, ela precisa ser afiada antes de ser lançada. E que Deus, ele não vai desperdiçar os processos, né? Ele usa esses processos para nos preparar. Todos os processos que nós vivemos, todos os desafios, todos os momentos têm um porquê, tem uma função, né? Não é por acaso, tudo tem um propósito. E aí, ele nos esconde antes de nos lançar, né? E assim como o ouro, assim como as pedras preciosas, assim como o diamante, todas nós somos preciosas e somos escondidas para sermos usadas no tempo oportuno, né? Então, essa aljava aqui que nós lemos, ela simboliza um ambiente de construção interna. É um ambiente que nós estamos escondidas ali, mas enquanto nós estamos escondidas, Deus está trabalhando dentro de nós, Deus está trabalhando no nosso interior. Não é um tempo de castigo, não é um tempo não é um tempo perdido, né? Vamos dizer assim, mas é um tempo que Deus está nos preparando. Talvez você esteja se sentindo desprezada, talvez você sinta que ninguém está te vendo, que ninguém está te notando, mas que você possa nessa noite sentir, né? Deus falando com você que você está num lugar estratégico, que você está sendo protegida e guardada para ser usada no momento certo. E que um dia você vai ser lançada com precisão para o alvo. E aí, a seguir, vai falar sobre o tempo de se tornar arco. O arco tem características e processos peculiares. Ele também é escondido para ser dobrado, sofrendo uma transição, né? Quando a gente estava falando aqui no início entre arco e flecha, às vezes dá a impressão de que o arco, ele é mais importante do que a flecha, né? Só que não. Para a pessoa se tornar arco, ela também precisa passar por um processo, ela precisa ser dobrada, ela precisa ser quebrada. Isso significa o quê? Que Deus vai trabalhar em nós, né? Para lançar outras pessoas, nós precisamos passar primeiro por um processo, nós precisamos ser moldadas por Deus para ser lançadas, para lançar outras pessoas. E assim como a flecha, ela passa por um momento de preparação, o arco também vai passar por um processo, né? Aí ela vai falar que a madeira precisa ser envergada, né? Ela vai ser amarrada nas pontas. E isso é um símbolo, uma simbologia do que Deus faz conosco. E Deus está curvando nosso coração, Deus está formando nosso caráter, né? Deus está nos dando uma visão mais ampla. O arco, ele não pode ser frouxo, ele precisa ser firme, né? Precisa ter firmeza para sustentar o momento do lançamento. E por isso que às vezes Deus nos testa, né? Porque Ele quer nos deixar no ponto de poder sermos usados por Ele, né? Enquanto nós não tivermos, nós vamos ser testados, Deus vai nos forjando, né? Nós não podemos ser fracos, porque senão, se o arco for fraco, na hora que for lançar a flecha, ele vai se quebrar. Ele precisa ser forte, né? E é por isso que Deus permite, muitas vezes, muitas situações, nós sermos dobradas, às vezes nós sermos amassadas, é porque Ele está nos preparando, nos fortalecendo. Então, isso é um sinal de, quando a autora fala sobre essa envergadura que o arco precisa ter, ela está querendo falar sobre flexibilidade, né? Nós precisamos ser flexíveis. Essa é uma característica do arco, ser flexível, né? O que significa ser flexível? É uma pessoa que ouve mais do que fala, é uma pessoa que não julga, né, a outra, que suporta a pressão sem ceder, é uma pessoa que renuncia, às vezes, à visibilidade para poder ajudar os outros, para impulsionar os outros,
Então, ser arco significa ser dobrado por Deus para assumir uma nova função. E aí, já para encerrar, ela fala aqui que a visão do arco, ela precisa ser antecipada e precisa, né? O arco, muitas vezes, está na frente do arqueiro. E o que representa isso? Representa responsabilidade, né? Porque é ele quem vai direcionar o foco da flecha, né? O arqueiro está aqui, o arco está na frente, porque ele que vai direcionar para onde que a flecha vai ser lançada. Ele que vai ajustar a mira. E isso nos ensina o quê? Que os líderes, nossos líderes espirituais, que ela coloca aqui, a autora coloca, né, que às vezes pais e mães espirituais, pessoas que se colocam ali para orar por nós, para interceder por nós, para nos ajudar, essas pessoas são arcos que Deus usa. E elas precisam ter uma visão antecipada, né? E precisam estar em sintonia com Deus, que é o nosso arqueiro, para não lançar errado, para não lançar a flecha errada, né? E para finalizar aqui, aí ela fala no final, que foi aquilo que eu falei no início, né? Sendo arco e flecha, Deus deseja contar conosco, Deus deseja contar comigo, Deus deseja contar com você. Você sendo arco ou você sendo flecha, né? Ela vai concluir aqui que em diferentes fases da nossa vida, às vezes Deus nos chama para ser flecha ou às vezes para ser o arco. Mas o importante é obedecer a Deus, é estar em sintonia com Ele, né? É estar aberto para aquilo que Ele quiser fazer conosco. Ser humilde, às vezes, se você precisa que alguém te oriente, que você possa ser humilde, aceitar ser direcionada. Se às vezes você se sente fraca, se sente abatida, precisa de um conselho, que você se abra para isso, né? Que você se permita ser ensinada, para que um dia também você possa impulsionar aquele que precisa. Amém? E para finalizar aqui, seja você lançando alguém, ou seja você sendo lançado, o nosso maior chamado é cooperar com Deus, é estar aberto para aquilo que Ele quiser fazer conosco, né? E a mulher que é improvável, como a autora coloca aqui no livro, ela entende que às vezes a sua posição ela vai mudar, mas o seu valor e a sua missão, eles permanecem. E estar nas mãos de Deus é o maior privilégio que nós temos, seja sendo um arco ou seja sendo uma flecha. O que nós não podemos sair é das mãos de Deus, do lado dele, né? E para finalizar aqui, eu quero perguntar para vocês se em algum momento você agora já se sentiu sendo flecha, se em algum momento você já se percebeu sendo arco na vida de alguém. Alguém deseja falar para a gente encerrar? Eu já, Thalita, já tive muitas pessoas que foram flechas na minha vida, também agradeço a Deus por, né, ter sido obediente a ouvir e deixado o orgulho de lado, porque eu não era uma pessoa que era muito orgulhosa, então eu precisava ter que abaixar a guarda, né, precisei abaixar a guarda e me render também um pouco, e Deus trabalhou isso em mim. Então, teve muitas pessoas que foram arco na minha vida, né? Foram flechas, e assim também eu acredito que eu tenho sido na vida de muitas pessoas, através da dor que eu passei, do processo que eu passei, eu acredito que eu virei arco e flecha na vida também de muitas pessoas. Sim. E é exatamente isso, né? Esse é um ponto muito importante, isso que a Thaís falou. E o que nós acabamos de ler aqui, todos os desafios que nós enfrentamos, todas as dores, como eu falei, não é por acaso. Tudo isso é para que a gente possa ensinar alguém,
porque isso nos faz ter experiência, nos faz ter propriedade para ajudar aquele que precisa, aquele que às vezes está passando por uma situação parecida com a nossa. Então, não é em vão, tudo tem um propósito. Que a gente possa, assim como a Thaís falou, né, ser humilde, se permitir, às vezes, aprender, ser grata por aquelas pessoas que foram usadas por Deus para nos ajudar nos momentos que nós precisamos, né? Sempre ser grata, sempre agradecer, validar a vida dessas pessoas, sabe? Não somente ser grata, mas poder falar, sabe? Porque às vezes a pessoa nem se deu conta de que ela foi usada por Deus. E isso, quando a gente fala isso, às vezes uma palavra que você fala, isso impulsiona a pessoa a falar mais, a ajudar mais o próximo. Então, que a gente fique com essa lição essa noite. Amém? Que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Na semana que vem, a gente já encerra o livro e começamos o livro A Raiz da Rejeição. Alguém aqui já leu esse livro, A Raiz da Rejeição? Vocês já conhecem? A Cássia já leu, nós lemos juntas no outro grupo que a gente faz parte. É um livro maravilhoso, um livro que foi uma virada de chave para mim, que me ajudou muito, e acredito que vai ser para nós aqui juntas também. Eu vou só falar algo, Thalita. Pode falar, Thaís. Hoje eu recebi uma mensagem, lá estava escrito assim, ó, e eu senti vontade de falar para vocês. Nessa mensagem, só um minuto, que eu vou ler aqui. A mensagem estava escrita assim, que fala um pouco de rejeição também. Toda pessoa enfrentará muitas etapas na vida. As fases que enfrentamos variam de pessoas para pessoas, mas gostaria de mencionar 3 delas. A primeira é a rejeição. Isso acontece porque muitas pessoas só são aceitas após terem sido rejeitadas. Jesus foi rejeitado e humilhado. Nós também seremos, mas Deus nos conhece e nos protege. Outra etapa é da aceitação. Essa é a fase melhor, porque muitas pessoas, quem antes nos rejeitava, passará a nos aceitar ao ver a nossa conduta. Logo, se estiver na fase da rejeição, não desista do seu propósito. Permaneça firme e conserve seus princípios. Há ainda uma etapa maravilhosa, chamada admiração. Esse é o primeiro. Não, isto é, primeiro rejeitam, depois aceitam e, por último, admiram e inspiram-se na sua história. Então, fala um pouco de rejeição, né? Porque quem nunca foi rejeitado, quem nunca passou por uma rejeição, é bem difícil alguém não ter passado por esse processo. E logo no início do livro, a autora vai falar exatamente sobre isso, que é praticamente impossível passar pela vida sem em algum momento você ter sido rejeitado. E isso é uma ferramenta que causa uma ferida imensa no nosso interior, e às vezes a gente nem sabe, a gente foi ferida, às vezes lá na infância, foi rejeitada lá na infância e carrega aquela ferida, e isso traz consequências seríssimas na nossa vida adulta. Então, é importante sarar, é importante ter a consciência disso para poder curar essas feridas, né? E isso é uma ferramenta que, às vezes, o inimigo usa para nos destruir, sem que a gente se perceba. Então, esse livro vai ser maravilhoso, acredito que vai ser uma bênção nós estudarmos ele. Amém? E, então, quero agradecer, finalizar já, né? E agradecer a presença de todas vocês. A Thaís falou agora comigo aqui no privado que teve mais uma pessoa que perdeu um filho, né, Thaís? Pode abrir o microfone, Thaís, falar. Eu pedi oração na quinta-feira, e aí era pela Helena, ela tinha nascido e estava precisando de transplante de sangue, ela e a mãe. Foi um parto que veio antes da hora, porém nós já estávamos orando e a neném veio a óbito. E eu não fiquei sabendo agora, quando a gente estava fazendo a nossa meditação. Meu Deus. Querendo não, perdi 2 pessoas ontem conhecidas, né, gente? Então, nem sabia que ela tinha falecido ontem e não é fácil. Não é fácil.
Só quem já perdeu alguém que ama para poder saber, né, a dor. Eu nunca tinha perdido bebês, né? Foi a primeira vez, então é algo assim que ontem me deixou bem, bem mal. Imagina como tá lá minha prima, eu não consegui falar com ela, mas a minha família toda tá lá com ela, né? Uhum. Não é daqui, tá, gente? É lá do Ceará, só que é assim, como eles não são evangélicos, não são crentes, eles são católicos, a primeira oportunidade que eles me pedem em oração, eles me pedem. Então, quando eles me ligaram, eu estava orando, era 10 e pouco da manhã, eu já não estava me sentindo bem, né? No sábado, eu estava lá com as crianças na igreja, eu não estava me sentindo bem, eu estava me sentindo angustiada o tempo todo, eu não sabia o que era aquilo. Mas eu senti que Deus estava me preparando para receber algo, porque Ele tem esse particular comigo sempre em sonhos. E eu acordei com muita, como se fosse o fim dos tempos mesmo. Eu acordei com muitas, como se fosse umas tochas, umas coisas muito estranhas. Foi um pesadelo, não foi um sonho aquilo para mim. E aí eu não dormi direito, acordei 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, isso tudo no sábado para o domingo. E aí, quando eu acordei, minha prima ligando, minha tia pedindo para orar, rezar pela família deles lá e pela minha prima, e tudo que os médicos estavam desenganando ele, né? Uhum. E a saturação dele não subia. Ele tinha 1 ano e 6 meses. Então, assim, a gente nunca está pronto para receber uma notícia dessa, um adulto, quanto mais um bebê. Então, isso para mim foi um choque. Eu passei a semana inteira com crianças na igreja, trabalho com o departamento infantil, me dediquei a semana toda e fiquei muito mal ontem. Eu fiquei sem chão, não fiz nada dentro de casa, então não é fácil. Não é fácil. É Então, isso. vamos continuar orando, né? Umas às outras aqui. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Então, que nesse momento nós venhamos, quando vocês forem orar, né? Lembre-se de apresentar essas pessoas, essas famílias enlutadas, para que o Senhor fortaleça, né? Os corações, para que o Senhor ajude essas famílias, os familiares, os pais que perderam seus filhos, as filhas que perdeu a mãe, para que o Senhor possa, né, confortar os corações, fortalecer nesse momento difícil, nessa fase difícil. Amém? Eu quero agradecer, né, para encerrar a presença de todas vocês. E aí, Kátia, e aí, o que você achou? Gostou? Kátia ficou com a câmera fechada, primeiro dia dela hoje aqui, espero que ela tenha gostado e que ela volte, né, meninas, para estar aqui com a gente. A paz do Senhor, Pode ser, Senhor, Kátia. através da minha amiga Verônica, eu descobri vocês. Grandemente foi o que Deus usou a boca de vocês para falar comigo hoje. Gostei muito. Amém. Tudo que eu passei, tudo que eu estou passando foi falado hoje através, né, do livro, através de falar sobre o alvo, né, de ser a flecha, a, a, a ai, meu Deus do céu. É que eu tô nervosa. Tudo foi falado. E, assim, eu acredito que eu vou crescer muito através disso. Amei demais participar, Amém. né? Glória a Deus. Eu dou glória a Deus por ter encontrado vocês. Amém? Amém, que bênção, Deus abençoe, viu? Vamos, meninas, toda vez eu esqueço, mas agora, enquanto a Kátia estava falando, eu me lembrei. Vamos abrir a câmera para a gente tirar uma foto, para postar lá no grupo, incentivar, né? Mais pessoas a estarem aqui com a gente ao vivo. Deixa eu pegar o celular aqui para tirar a foto. Vou tirar o print. Deixa eu ver aqui, pô. A câmera. Você tem o livro, Kátia? Não, né? Ainda não, mas eu vou comprar. Tá bom. Peraí, todo mundo dando um sorriso, que eu vou tirar o print aqui. 1, 2, 3 e... Pronto.
Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Que vocês tenham a melhor semana da vida de vocês até aqui, uma semana de vitória, uma semana de bênçãos. Vamos continuar orando por todas. Se tiver mais pedido de oração, coloca lá no grupo. Vou deixar o grupo aberto também para compartilhar aqui algo que Deus tocou no coração de vocês, sobre o que nós aprendemos essa noite, tá bom? E na semana que vem, nós estamos aqui de volta encerrando esse livro. Um grande beijo e até semana que vem. Fiquem com Deus. Amém. Fica com Boa noite. Deus abençoe. Deus Oi. abençoe vocês. Até. Nossa, achei muito bom. Ô, Thalita, no dia 4 eu não vou estar com vocês, tá bom?